Boa tarde. Boa Tá tarde. todo mundo Boa ouvindo? tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou mediadora e coordenação do Departamento de Mediação Educativa no Museu do Holocausto de Curitiba. E esse é mais um webinar em que a gente vai discutir as mediações nos museus do Holocausto ao redor do mundo. A gente tem aqui dois convidados, o Richard Tyrrell, que é mediador do Yad Vashem, e o Fernando Belotti, acho que eu falei certinho, mediador também do Museu do Holocausto de Montreal. Tá? Muito bem-vindos. O Obrigado. museu agradece a presença de vocês. É, Vocês querem se apresentar, falar alguma coisa antes da gente começar? Comentário? Bom dia. Então, eu me chamo Fernando Belotti. Eu trabalho no Museu do Holocausto desde o... Eu comecei com um treinamento em agosto de 2019 e começo como mediador mesmo desde o começo do ano. E nós fomos interrompidos por conta da pandemia. Temos trabalhado online com algumas ferramentas. Eu sou Richard Ciel, eu sou guia do Yad Vashem, aqui em Jerusalém. Eu fiz o curso em 2018, 2019, e desde o final do primeiro semestre de 2019 comecei a guiar no Yad Vashem, mediar no Yad Vashem, e agora também a gente está parado por conta do corona. Nós aqui também estamos lembrando que o museu está fechado, né, para visitações, até não sabemos ainda bem como, né, quando. Bom, mas então agradecemos muito a presença de vocês. E então eu gostaria de primeiro começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre as nossas capacitações, né? Que vocês já começaram um pouquinho a falar. Eu queria perguntar, e depois também posso comentar como foi a nossa aqui no Museu do Holocausto de Curitiba, como foi a capacitação de vocês, como que vocês começaram esse processo, mais ou menos quanto tempo durou, como que ele ocorreu, se vocês quiserem falar. Acho que Tudo o bem. Fernando pode começar, que ele falou já, né? Sim, para mim, nós começamos em agosto de 2019 e foi uma série de reuniões que nós tivemos com o pessoal do Museu do Holocausto de Montreal, onde tiveram pessoas convidadas da área de museóloga, pessoas de artes plásticas, né, que trabalham aqui em Montreal. Nós temos uma grande comunidade artística, então essa comunidade artística se move para vários museus. Então a gente teve convidados dessa área, tivemos uma professora doutoranda em questões sobre o Holocausto da Universidade McGill, onde eu estudo História da Arte. E é isso, tivemos também contato com os sobreviventes. Aqui em Montreal tem uma comunidade muito grande de sobreviventes. E foram esses 6 meses, mais ou menos, com intervalos entre as reuniões, em que a gente estudou o Holocausto dentro de uma programação que já era proposta pelo museu. Bom, para mim, na verdade, eu comecei de uma maneira um tanto peculiar. O Yad Vashem, por ser uma grande instituição nacional, né, do governo de Israel, eles estavam procurando pessoas que pudessem trabalhar como madrechim, guias, mediadores, educadores, em outros idiomas que não hebraico, principalmente para grupos de turistas que vêm para cá e querem ir para Yad Vashem. Então, eles publicaram no Facebook e alguém me marcou, um amigo me marcou, e eu simplesmente comecei o processo. Não tinha muitas coisas, né? Como se fosse estudar um curso, alguma coisa como um curso técnico, mais rápido. Então, eu tive que fazer uma prova de um processo de seleção, que era, primeiro, uma prova escrita de conhecimentos básicos, depois eu tive que fazer 2 apresentações sobre temas que eles escolheram e eu tive que me preparar. E a partir disso, comecei o curso, no meio do curso, mais provas. O curso que eu fiz, por ele ser, por ser pré-requisito para entrar no curso, já ter um nível de conhecimento, já tem que ter estudado alguma coisa antes. Ele não é um curso muito longo, ele é um curso que durou 4 meses,
bem intensos, mas depois de 4 meses eu já estava apto para fazer as provas finais e a prova de guia. Então, eu vou complementar um pouquinho com como que é a nossa mediação aqui, no nosso processo de capacitação, na mediação. Eu, particularmente, tinha voltado de um ano de intercâmbio em Israel, inclusive foi onde eu conheci o Yad Vashem, e acho que me encantei mais pelo assunto, em querer buscar mais, e já tinha interesse em trabalhar no museu. E então, ocorre esse processo de capacitação em conjunto com o departamento pedagógico, né? Mais ou menos um pouco como o Fernando falou, trazendo, às vezes, pessoas para falar, e a gente faz em 3 etapas. Primeiro, falando um pouco sobre a missão do museu, qual é a nossa proposta pedagógica, os pilares, né, fundamentais. Depois, em conjunto com o departamento de história, uma capacitação, como a gente falou, de a questão do conhecimento, da gente aprofundar, e principalmente as questões mais voltadas para a mediação. E, por último, com o departamento pedagógico, a formação da visita, que é individual de cada mediador. Né? E, ao longo do tempo, a gente vai se complementando, está sempre se capacitando. Né? Querem falar mais alguma coisinha sobre isso? Não? Tudo certo? Beleza. Um segundo ponto que eu queria trazer, que acho que é interessante, é para a gente pensar quais as principais abordagens da visita de vocês. Então, como a visita como um todo funciona, qual a proposta pedagógica, como se trata, né, no âmbito mais geral, assim, não uma visita, claro, especificamente, mas como que vocês veem essa abordagem do museu que vocês trabalham? Você quer falar, Richard? Pode começar sem problema. Você começa. Então tá bom. Tá, vamos fazer uma troca. Bom, o Yad Vashem, ele tem a ideia de ser bem abrangente, né? Ele é bem aberto, ele dá bastante liberdade para a gente. Então, quando a gente estava no curso, além de todo o conteúdo em sala de aula mesmo estudando, a gente também vai no museu e passa horas e horas em cada setor, porque só não tem como a gente falar de tudo. Então, a ideia é que cada vez que tem um grupo, os grupos eles são por agendamento. No Yad Vashem, você não pode simplesmente chegar e querer uma visitação guiada, tem por áudio, né, o aparelhinho áudio guia, mas com uma pessoa fazendo isso, precisa ser marcado antes, eles te pedem algumas informações, passam para a gente as informações, e a gente se prepara tentando fazer o mais específico para aquele grupo ou para aquela pessoa, né, possível. Então, cada pessoa, quando vai, tem uma abordagem diferente, tem uma experiência diferente, e dependendo do guia, por ter essa liberdade, também vai ser completamente diferente. Uma pessoa que vai para o Yad Vashem 2 vezes com 2 guias, não tem como falar sempre das mesmas coisas. Em Montreal é muito parecido. Né? A gente tem o âmbito pedagógico mais amplo, que todo museu do Holocausto deve ensinar, né? Antissemitismo, a história do genocídio, esses assuntos que são parte do museu. Então, tem essa parte, e a gente tem uma liberdade para poder adequar aquilo ao público que a gente recebe e trazer... O Museu de Montreal, ele é bastante focado nas experiências dos imigrantes que vieram da guerra, ou filhos de sobreviventes. Então, tem uma comunidade judaica muito grande. Então, a gente tenta sempre trabalhar as histórias desses objetos, como esses objetos e essas histórias podem desenrolar a história do Holocausto, a história do antissemitismo, a história do preconceito e da ascensão como se chama? A ascensão do Partido Nazista, e etc. Então, a gente sempre trabalha tentando criar uma empatia com essas histórias, né? Trazer esse valor humano para o objeto, e depois, aos poucos, desenrolar a história do Holocausto, e com todas as datas e as informações que são necessárias para compreender. Legal. Eu sinto que, na verdade, são propostas até bem parecidas. O Museu do Holocausto de Curitiba, inclusive, tem a sua proposta bastante baseada na do Yad Vashem, e acho que também esses 3 museus falam bastante dessa questão do preconceito, da valorização das histórias,
de utilizar o Holocausto como uma ferramenta para compreender outros processos históricos, né? Acho que essa é uma coisa que a gente reforça bastante. Também trabalhamos com as histórias, existe uma atividade que eu gosto bastante, particularmente, que a gente utiliza nas mediações e que emprestamos no Museu do Chile, que é a pirâmide do ódio, né? Falar do Holocausto como um processo que começa com discriminação, perseguição, até a gente chegar na violência, seja ela física ou verbal. E são abordagens, acho que até bem parecidas, mas a gente também tem essa questão da particularidade de cada mediador e de cada grupo. Claro, é muito diferente falar com um grupo de adultos, de crianças, de pessoas talvez mais leigas no assunto, enfim. Essas são as 3 palavras-chave que eu dou ao meu público, né? Primeiro, o antissemitismo, o discurso de ódio, daí a persecução, então, antissemitismo, persecução, e o genocídio, né? Como a escala desses processos. Como você tratou com a pirâmide. Sim, que a gente sente que, às vezes, muitas pessoas chegam ao museu com essa noção de que se começou como um genocídio, né? É importante explicar esse processo. Acho que é uma das coisas mais importantes, né, quando a gente está falando de ensinar sobre a história da Shoah. Para o público que está assistindo, Shoah é a maneira, pelo menos aqui no Yad Vashem, não sei nos outros museus, a gente evita usar a palavra holocausto bastante, a gente usa mais a palavra Shoah. Não sei se é algo geral de todos os museus, mas no momento que a gente está explicando, ensinando e discutindo também, acho que talvez umas das coisas mais importantes é as pessoas realmente entenderem que não são alienígenas que caíram do céu e de repente fizeram algo. É um processo, inclusive o próprio antissemitismo, um processo de séculos e séculos, que em algo que de fato foi acontecendo, a cada dia algo foi acontecendo, a gente não conta a história de cada dia, mas que culminou num genocídio, que culminou em todo o terror que aconteceu, mas que é algo palpável, algo real, e não algo mágico que monstros fizeram, foram os seres humanos. Aqui no Museu de Montreal, a gente não utiliza a palavra Shoah já de cara, mas o primeiro passo da nossa mediação é explicar o conceito, né? O Holocausto é uma palavra um tanto abstrata para certos tipos de público. Então, assim que começamos a explicar que foi a discriminação, o genocídio, o assassinato de 6 milhões de judeus, a gente insere a palavra Shoah, né? Então, é interessante você dizer, né, que você utilizar a palavra Shoah, que você está trazendo diretamente, já de início, a perspectiva da população judaica. Com certeza. A gente utiliza, inclusive, a palavra Shoah em muitos materiais ao longo do museu. Então, a gente também, como o Fernando falou, tende a fazer essa explicação no começo, para contextualizar de onde vêm esses termos, o que cada um deles significa. Acho que para o Richard é mais fácil, porque a palavra, todo mundo já está um pouco mais familiarizado, né, com a palavra Shoah, mas aqui a gente também faz questão de explicar para que todo mundo se contextualize, né, com nossos materiais. Bom, mas legal de ver que existem muitas similitudes, né, entre as abordagens, apesar de serem lugares tão diferentes. Né? Outra questão que eu queria tocar, que eu acho que é importante a gente falar aqui, só uma coisinha antes da próxima pergunta, eu queria reforçar, eu já vi que tem perguntas aqui no chat, que no final a gente vai responder essas perguntas, então fiquem à vontade para quem está assistindo, mandar perguntas ali onde tem a opção Q e A, e aí depois a gente esclarece aqui. O próximo ponto, então, que eu queria tratar é um pouquinho da experiência de vocês como mediadores e a relação de vocês com o público. Quais são as dúvidas mais frequentes? O que mais aparece? O que é mais desafiador nessa relação com o público do museu? Um pouquinho sobre isso. Sua vez de começar. Tudo bem. Então, aqui em Montreal o público é bastante quieto, né? O Canadá tem um certo tipo de postura social. Então, os alunos, mesmo as crianças, mesmo aquelas que são mais agitadas, não são tão agitadas assim. Então, o que a gente traz é tentar elaborar coisas que começam do cotidiano delas, né? E daí acabamos a abordar o antissemitismo aqui na província de Quebec, que estou na parte francesa do Canadá, né, que Montreal especificamente é uma parte bilíngue, onde se fala francês e inglês. Então
temos que ajustar o público também, a mediação bilíngue. Mas a questão é, em Quebec, particularmente, existe já como em outros lugares do mundo, existe já uma história de antissemitismo, né? No Canadá, por exemplo, recebeu somente 4.000 refugiados durante o Holocausto, poderia ter recebido muito mais, né? E aqui em Quebec já existia propaganda antissemitista durante esse período do Holocausto. Então, aqui no Quebec, a gente teve uma lei que foi aprovada que não se pode usar um símbolo religioso. Pessoas que trabalham para o governo, funcionários públicos, não podem utilizar um símbolo religioso. Então, acaba que existem conotações antissemitistas na lei, que é laica, em outros aspectos do cotidiano, que a gente começa a abordar, né? Você não deixar alguém utilizar um símbolo religioso, isso significa antissemitismo? A gente deixa a questão aberta para eles responderem, né? Então, a gente vai buscando essas partes do cotidiano, histórias de pessoas que migraram para o Canadá, ou situações que eles podem se reconhecer, porque faz parte do cotidiano aqui local, da província de Quebec, e a partir daí as discussões começam a surgir, né? Então, muitas das discussões, as crianças, principalmente, são muito... têm muita empatia com o que nós nos informamos. Então, muitas das questões como assim existiu colaboradores? Como assim houve pessoas que contribuíram para isso? Né? Então, para ela, é um aspecto de choque de entender que existiram, sim, colaboradores. Então começa nessas discussões que partem do princípio que vamos preservar. E é isso. Acho que o Fernando deu uma travada, mas... Era isso? Tá. Finalzinho só deu uma travadinha, mas deu para entender bem. O resto... Quer falar, Rick? Um pouquinho? Então, na verdade, eu acho interessante que o Yad Vashem, ele é um complexo gigantesco, né? Ele é muito além do próprio museu, o que permite para a gente abordagens muito diferentes. Então, quando eu levo, por exemplo, grupos jovens, inclusive de movimentos juvenis, sempre vale a pena falar, por exemplo, da relação dos movimentos juvenis de jovens judeus lutando, ou o que eles faziam no momento da Shoah. Então, alguns lutaram, alguns fugiram, alguns organizaram levantes, mas acho que a pergunta que mais surge, pelo menos para mim, que mais surgiu, principalmente com o público brasileiro, é a pergunta de por que os judeus continuaram lá? Porque a gente vai trazendo todo o processo, né? E teve o antissemitismo por muito tempo, e aí a Alemanha tem a subida do partido nazista e começam leis raciais, etc, etc. E por que os judeus não saíram? E é difícil para as pessoas entenderem que naquele momento ninguém conseguia prever o futuro, da mesma maneira que hoje em dia a gente não consegue, né, prever o futuro. E muitas vezes é algo que não adianta simplesmente explicar e mostrar algumas coisas, é algo que vem sendo discutido no decorrer de todo o museu. Às vezes as pessoas chegam até o final e continuam sem ter necessariamente a certeza de por que as pessoas continuaram. E mesmo assim, claro, tento ao máximo discutir, conversar e às vezes até trazer para a pessoa. Você sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses na sua vida, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A gente não tem ideia. Então, tem essa questão. Ou, por exemplo, quando a gente leva algo que é muito conhecido, as pessoas normalmente, quando vão para Yad Vashem, gostam de ir no museu e também gostam de ir no Memorial das Crianças, que é outro tipo de abordagem, uma abordagem muito mais sensorial. É um espaço onde você não tem que se preocupar necessariamente com escutar alguém falando. Eu, particularmente, não falo nada lá dentro. Eu deixo as pessoas sentirem, elas entram, elas saem, e aí a gente vai discutir, aí a gente vai conversar. É uma maneira completamente diferente e, óbvio, de novo, depende do público que a gente vai trazer.
Eu imagino que a questão do espaço deve influenciar bastante, né? Aqui em Montreal, o museu são corredores bem estreitos, então a gente tem uma relação mais íntima, mais próxima com o público. E então nós temos que seguir durante esses corredores e também tomar cuidado com as outras pessoas, o público espontâneo que está por ali. Eles podem participar se eles quiserem, mas necessariamente nós somos um grupo e estamos partindo. Então, existe essa questão física de estar mais próximo do público e de percorrer por lugares estreitos durante a visita. E isso também vai interferir, né? vai apaziguar o público um pouco mais, também deixá-los mais calmos, deixá-los mais atentos a uma específica direção, e aquilo ali ajuda ao desenrolar também, a te dar mais atenção e mais controle da mediação. Com certeza. Não, diga, Rick, diga. Não, o Yad Vashem tem essa vantagem de ter um espaço imenso, né? O complexo do Yad Vashem é gigantesco, é impossível percorrer tudo de uma vez só. Tem espaço do Yad Vashem que pessoas que foram lá 5, 6 vezes nunca chegaram aí, porque é uma caminhada de às vezes 15, 20 minutos dentro. Mas quando a gente está falando de dentro do museu, às vezes acontece isso também, talvez o corredor não é tão pequeno, mas são tantas e tantas e tantas pessoas que entram e tem alguns certos espaços que a maioria dos mediadores gostam de parar para falar alguma coisa e acaba ficando meio cheio porque 5 mediadores ao mesmo tempo, então às vezes acontece isso, de ficar segurando um pouquinho mais aqui falando alguma coisa para esperar vagar lá, e aí a gente tem que se manejar nessa, mas a gente vai se arranjando e óbvio que quanto mais vazio tiver, claro que ver o museu cheio é uma coisa muito boa, mas particularmente quando eu estou guiando, ver que o espaço que eu queria falar exatamente que eu estava planejando está vazio, ajuda aí muito na construção da linha de raciocínio que eu estou fazendo. É um dilema, né? A gente quer sempre ver o museu cheio, mas a mediação ela se torna mais intimista, né? Você consegue estabelecer mais relações, inclusive atender todos os questionamentos se tiver menos pessoas, então é complicado. Mas eu também vejo muito essa questão que vocês falaram dos espaços, os espaços são, por exemplo, mais abertos, mais luminosos, a gente faz um tipo de pergunta, um tipo de abordagem, tem um tipo de relação, à medida em que a gente vai densificando as informações, vai entrando no museu, as coisas, o espaço vai mudando, o som vai mudando, a luz e a relação com o público também, né? A questão que vocês falaram de criar uma empatia, isso com certeza é fundamental, né, para todo mediador, a gente está ali para que aquelas pessoas criem uma empatia com as histórias, porque a história do Holocausto são milhares de histórias, né? Então, acho que uma pergunta, essa pergunta que o Richard falou, de por que os judeus continuaram lá, ela aparece muito para a gente também, quando a gente fala, às vezes, depois da Noite dos Cristais, fala que a violência ela se tornou institucionalizada e as pessoas perguntam, tá, mas por que eles continuaram lá? E outra pergunta que eu até quero saber se ela aparece bastante para vocês, como identificavam os judeus? Inclusive, agora, durante esse período da pandemia, no nosso grupo interno do museu, a gente tem compartilhado entre si todos os dias materiais, cada departamento traz uma contribuição. E ontem mesmo a gente mandou um vídeo do Carlos falando um pouquinho sobre esse tema. Queria saber se essa pergunta aparece para vocês aí bastante, porque para a gente as pessoas sempre ficam bastante confusas em como identificavam os judeus nesse período. A primeira questão, que é a questão que você propôs por que os judeus ficaram ali, dentro da exposição no Museu do Holocausto de Montreal, ela mais ou menos explica a parte de imigração, da Kindertransport, do transporte de crianças para a Inglaterra. E em um determinado momento, a gente mostra que nós temos documentos, cartas de imigração, que mostram mais ou menos que a imigração no Canadá era muito restrita, que esse objeto que era de difícil acesso, era difícil você ter acesso a uma carta para poder imigrar ao Canadá, e que ter esse objeto, ter esse documento, ter essa proposta oficial,
não necessariamente significava que eles, como se diz, escapavam o Holocausto. Né? Então, a gente tem um documento de uma pessoa que conseguiu a carta de imigração, mas que não conseguiu chegar ao Canadá, que acabou perdendo a vida em Auschwitz. Então, você tem os objetos, eles contam essas histórias, né? Eles já premeditam mais ou menos essas perguntas e vão... Então, é muito fácil para a gente, porque são objetos... objetos que foram doados, objetos que têm histórias pessoais neles, e a exposição já é organizada de uma forma mais ou menos a premeditar essas perguntas que vêm. Agora eu não peguei a sua segunda questão. Qual que era a segunda pergunta? Meu microfone. A gente estava discutindo que muitas vezes aparecem com os visitantes a pergunta de como identificavam os judeus durante o Holocausto. Era por meio de listas que eles conseguiam em sinagogas, comunidades. Muita gente também fala da questão do sobrenome, se isso é verdade, se isso não é. Porque a gente bate muito na tecla de, claro, não existem características físicas ou sanguíneas que identificam os judeus. Principalmente na Europa Ocidental, era muito difícil identificar quem era judeu. E aí, às vezes, as pessoas fazem essa confusão, ficam confusas com como que se identificavam. Isso, particularmente, aparece bastante aqui, não sei se aparece para vocês. Voltando um pouco para a exposição, já de início, na verdade, a primeira parte da exposição, a gente como se diz, desfaz essa ideia, já mostrando que os judeus têm uma diversidade muito grande, né? Então, aqui tem alguns estereótipos ou algumas lendas, ou o que seja, que, por exemplo, o judeu é rico, necessariamente rico, ou que então a gente mostra que existiam vários tipos de classe econômica dentro da comunidade judaica. Então, a gente já começa a mostrar, por exemplo, judeus na África, judeus na Europa, fora da Europa, e mostrando já a diversidade do povo judaico, que nos próximos passos, um pouco mais à frente, a gente vai mostrar a lei de Nuremberg, né, que os grandparents, os avós e avós, era a partir dessa lógica sanguínea, né, de mudar a questão do judeu como uma religião para começar a ser uma raça. Então, primeiro a gente insere a questão da diversidade, para depois inserir essa questão do reconhecer por traços físicos ou por marcas, seja a estrela de Davi, ou seja o J no passaporte. Então, a gente mostra que essas ferramentas de identificação, elas eram muito subjetivas, elas eram pseudociências, e elas não condiziam com a realidade que eles viram já em primeira instância. Aqui, essa pergunta, na verdade, ela nunca surgiu espontaneamente, mas eu trago. Eu gosto de trazer a ideia do como identificavam, principalmente porque existe uma parte no museu aqui do Yad Vashem que é exatamente mostrando as diversas formas que identificavam os judeus já quando tinha começado a Segunda Guerra Mundial, já tinham conquistado a Partido Nazista, né? A Alemanha já tinha conquistado a Polônia, então tem as diversas maneiras. Normalmente as pessoas conhecem a estrela amarela, né? Que é talvez o mais famoso de todos, mas aí a gente mostra que existem outras opções, existem várias maneiras. E aí vem a pergunta, tá, mas da onde eles tiraram que essas pessoas são judias? E por uma questão cronológica do Yad Vashem, as leis de Nuremberg a gente acaba falando antes, né, do que já da conquista da Polônia. Então eu tenho que fazer isso de uma maneira retroativa e falar, tá, a gente falou que antes eles falavam que quem era neto de pelo menos um avô, uma avó, seria judeu, e agora estão identificando, mas da onde eles tiraram isso? A maioria das pessoas simplesmente não tem ideia e não sabem da onde tiraram. Muitas acham que é por autodeterminação, muitas acham que é por identificação
de diversas maneiras. E aí é importante explicar também que cada país, isso foi de uma maneira diferente. Justamente a Polônia existiu no começo do século XX um senso de autodefinição, que as pessoas acabaram se definindo como judias, e isso foi muito utilizado. Mas, enfim, e a gente não tem muito o que explicar aqui sobre o que é um judeu, a diferença entre os judeus, não existia característica judeu, porque a pessoa vai sair do Yad Vashem, vai estar no meio de Jerusalém e vai ver toda essa quantidade de possibilidades de judeus, então não faz muito sentido para a gente explicar dessa forma. Através dos cartazes, da publicidade, das caricaturas e como chama, livros de crianças, a gente mostra que é uma construção, né? Que é uma coisa inventada, que alguém inventou. Né, esses híbridos da figura do judeu com animais, né, com olheiras pontudas, nariz grande, ou talvez como se chama, cartazes que mostram conexões que não fazem sentido. Por exemplo, um judeu mais ou menos metamorfoseado como um macaco e tocando jazz e alguma coisa que fale um pouco mais sobre o jazz, né? Então, fazendo associação a uma coisa que é norte-americana, da cultura africana, da cultura norte-africana, da cultura norte-africana dos Estados Unidos, que é o jazz, a música do jazz, e aquilo ali não conecta com o discurso dos judeus na Europa. Então, através desses elementos, ou talvez, por exemplo, como chama? Perdi o nome de novo. Livro de criança, em que se tem uma pessoa loira, alta, nos seus padrões norte-europeus, e uma pessoa mais baixa, com um pouco de barriga, o nariz grande, então, em justaposição, né? Então, ali a gente começa a mostrar que existia o favoritismo de um determinado tipo de pessoa, de aparência física, e que aquilo ali é simplesmente uma perspectiva que era negativa, que era construída para humilhar e elaborar questões racistas. É sempre importante mostrar que essa figura do estereótipo, essa figura construída, ela não explica como identificávamos os judeus, né? Quando eu fui a primeira vez ao Yad Vashem, foi uma coisa que me marcou muito, os cartazes da propaganda, e isso a gente também tem na sala da propaganda, aqui no museu, e é uma parte da mediação que eu gosto muito, de justamente contrapor essas imagens. Quem é o judeu de verdade? Né? Colocando aqui uma imagem de uma pessoa igual a mim, igual a você, como a gente teria essa relação, seria uma relação de empatia e não de preconceito. Muito, muito interessante. Agora que vocês falaram, a gente tinha falado antes das similitudes e agora das diferenças, né? Um museu que está no meio de Jerusalém, que é uma relação completamente diferente, outros hábitos culturais. O Fernando falou que as crianças no Canadá são mais quietinhas, aqui a nossa mediação é bem diferente, outros hábitos, mas interessante. Só uma coisa rapidinha. Aqui, claro que a gente tem também cartazes, né? Obviamente com fotos, com caricaturas, mas justamente por ser em Jerusalém, então não tem tanto. O que tem é muito rápido, na parte que fala de antissemitismo, a diferença entre os judeus, segundo a visão do antissemitismo religioso, antissemitismo moderno e antissemitismo nazista, mas algo, só para falar, isso existiu, muito mais do que tentar discutir o que é o judeu de verdade, se isso tem alguma relação ou não. Sim. Acho que me marcou porque a minha visão era outra, né? Não, talvez o que a gente pensa, isso é interessante também. Dependendo de onde a gente vem, como a gente se coloca no museu, o que a gente presta atenção, né? Legal. Pegando um pouquinho do que o Fernando falou, dos objetos, esse é um outro ponto que eu queria trazer. Qual é a relação que vocês, mediadores, criam com os objetos dentro do museu? Então, se o objeto ele é fundamental na visita, o Yad Vashem, por exemplo, tem um espaço muito amplo, eu não sei exatamente, não tive a oportunidade de conhecer o Museu de Montreal, claro que não conseguem usar todos, mas vocês utilizam sempre objetos na visita ou de forma complementar? Como que é isso?
Bom, eu sempre utilizo alguma coisa. Eu acho que objetos eles conseguem trazer um pouco mais para a realidade, eles conseguem dar um pouco mais de concretude para a história, que é algo tão absurdo que às vezes é difícil para as pessoas imaginarem. E realmente eu acho que quem não passou pela Shoah é algo inimaginável. A gente não consegue entender ao ponto que a humanidade conseguiu chegar. Então eu acho que trazer para a realidade, usar objetos é muito importante. Claro que dependendo de quem é o grupo, eu vou utilizar objetos diferentes. Para minha sorte, o Yad Vashem tem uma coleção gigantesca de objetos durante o museu e cada parte eu posso escolher uma variedade quase que incontável, claro que não é incontável de verdade, mas é tão grande que dá. Por exemplo, a gente tem uma maquete de como funcionavam os crematórios de Birkenau. Eu acho que é algo que consegue trazer uma realidade muito maior. Ou, por exemplo, o trem, que tem as pessoas poderem estar do lado do trem e ver qual era o tamanho do trem, é algo que começa a trazer uma realidade. Então, não é que era um trem tranquilo, que você colocava 3 pessoas sentadas e aí depois tinha uma escadinha para descer. Não, é algo grande, feito para animais, muito alto, que as pessoas, depois de dias de pé, sem comer, sem tomar água, tinham que simplesmente saltar. Nem sempre tinha uma rampa para descerem e acabavam se machucando. Então, eu acho que é uma forma de trazer algo mais visual e fazer as pessoas entenderem, talvez, um pouquinho melhor. Desculpa, estava muted. Eu particularmente gosto de trabalhar fotografias, mas eu posso falar um pouco de uma parte do meu treinamento, onde uma mediadora ela trouxe um estudo de uma professora de Montreal, que ela pesquisou qual o comportamento do público. E ela chegou a uma conclusão que existia, ela fez uma categoria e propôs que tinha 3 tipos de público. Um cognitivo, que precisa necessariamente de dados, informações históricas, datas, antes mesmo de começar uma interação com você. Então, ele quer fatos, ele quer questões, alguma coisa que ele possa ler e se informar primeiro, antes de até mesmo de estabelecer uma conexão com um possível objeto. E aí ela fala também de um público mais emotivo, aquele que vai prestar atenção mais no que está falando, de como você gesticula, a prestar atenção na sua história, as palavras que você utiliza, porque é um público mais emotivo, ele está procurando em você a resposta. E um outro terceiro, que seria o público sensitivo, que necessariamente tem que tocar objetos, tem que sentar em algum lugar, assistir um vídeo, ou ele quer ter uma experiência palpável dessa experiência. Então, mais ou menos, a gente fica antenado para saber que mais ou menos que tipo de público a gente vai ter, e se esse público se encaixa nesse que é mais sensitivo, mais histórico, esse que tem mais dados, que parte de dados. Então, o museu ele adequa a essas 3 vertentes. A gente tem, por exemplo, réplicas de objetos. Tem um objeto que é muito, muito bonito, que é o coração de Auschwitz, que é um objeto feito, é um objeto de resistência. Ele foi feito por mulheres que trabalhavam num subcampo perto de Auschwitz, numa fábrica de munições, e elas conseguiram roubar tesouras, papel, crayon, e criar esse objeto, que é um pequeno livro de presente de aniversário, onde elas dão boas mensagens de aniversário para uma pessoa em particular, uma sobrevivente do Holocausto, que futuramente migra para o Canadá. Então, esse objeto, ele é um objeto muito interessante, e nós temos uma réplica dele. Então, a gente traz o coração de Auschwitz conosco para que possamos dar para essas crianças e elas possam tocar esse objeto e ter uma relação palpável com esse objeto. Né? Se a gente percebe, e dá para perceber um pouco se eles são propensos a isso, da forma em que eles estão tentando se movimentar, ou tocar, ou se apoiar diante do espaço.
Então, quando a gente identifica essa necessidade do toque, a gente passa, ó, temos uma réplica, você quer tocar a réplica? E dali podemos continuar a história. Interessante, muito legal isso de poder tocar. Assim, principalmente com crianças menores, acho que aqui a idade mínima é 12 anos, mas mesmo assim, é necessário ter uma relação mais íntima com os objetos, com as histórias, para poder criar essa empatia. Acho que é uma ideia muito legal. Com certeza, quando você consegue ver, contar a história que tem por trás desse objeto, faz muito, muito sentido. Eu gosto muito de usar os mapas, né, para trazer uma noção geográfica também, histórica para as pessoas, e aí sempre tem que ficar, né, nessa balança, né, escolhendo o quanto eu vou falar de fatos da história e quanto eu vou contar histórias do que aconteceu lá dentro. E, bom, já que a gente, quando vai guiar, não quer passar de 2 horas e meia, 3 horas, tem que ir balanceando, e é sempre muito difícil manter o horário, porque a gente sempre quer contar tudo e as pessoas sempre perguntam, mas eu acho que é de extrema importância a gente utilizar as coisas para trazer essa realidade, e usar fotos, vídeos, mapas, tudo que a gente puder para as pessoas poderem entender o quanto melhor. Esse é com certeza o maior desafio do mediador de Museu do Holocausto. Contar o tempo. É Ah, muito difícil, é muita coisa para falar, as pessoas têm muitas perguntas, acho que em todos os museus, mas eu, particularmente, quando eu comecei a mediar, foi o meu maior desespero. Eu fiquei, como que eu vou falar tudo nesse tempo? Mas é essa questão da escolha, né? Escolher o que, que a gente vai tratar com cada público. Vejo também, eu, particularmente, não uso sempre um mesmo objeto em cada visita, eu vejo o que, que aquele público está mais interessado, o que está chamando a atenção deles. Por exemplo, na sala em que a gente fala sobre a queima de livros, algo que chama muita atenção são os livros, tem uma pilha de livros. Né? Então, eles perguntam, são autênticos, são réplicas? Olham bem os títulos dos livros, tem uma boneca de uma menina, uma réplica de um jogo, de um campo. Então, sempre essas coisas vivas que chamam a atenção, que contam as histórias, né? Acho que isso é fundamental. eu Não, vou botar. bonecas e jogos são o que mais chama atenção, com certeza, porque Sim. eu acho que tem essa questão, eu particularmente, eu uso, mas eu evito colocar tanto histórias de crianças, porque eu acho que a gente acaba entrando muito num ponto mais sentimental, e eu gosto da ideia de fazer uma viagem, de fazer uma introspecção mais racional, de uma compreensão racional do que está acontecendo, mas sempre alguma coisa relacionada a crianças, obviamente, tem que ser falada. Particularmente, tomara que não seja spoiler para alguém que vai vir para Yad Vashem, que é algo que a gente tem. Eu gosto muito de trabalhar o Monopoly, que foi feito em Theresienstadt, que era uma maneira de, brincando, ensinar para as crianças as regras Eu de dentro do. também trato quase sempre, algo que chama atenção, assim. Eu vou postar para vocês aqui uma iniciativa do museu, eu vou colocar aqui no chat, que é a valise da Ana, como se chama? A caixa, a bagagem de Ana. E ele é um objeto que ele veio de uma pesquisa de uma professora chamada Fumiko Yoshioka, que ela conseguiu acesso a essa valise e ela começou a procurar saber o que era esse objeto e poder contar a história do Holocausto através desse objeto, que pertencia a Hannah Brady. Então, o que aconteceu? O Museu do Holocausto, aqui de Montreal, ele preparou uma atividade para os professores. É um guia pedagógico, que é uma bagagem, uma mala, e contendo 10 atividades pedagógicas que os professores podem trabalhar em sala de aula. Então, ali você tem reproduções de fotos, reproduções de afichê, de cartas, os desenhos da Ana, tem um DVD e reproduções do álbum de família, álbum de fotos de família. E então os professores eles podem utilizar esse material previamente
para despertar a curiosidade das crianças através desses objetos e tratar a questões do Holocausto já previamente ou depois da visita. Então, eu postei o link para vocês, pode ser uma ideia que funciona, né? Legal. O Carlos colocou aqui para todo mundo ver. Acho que é uma iniciativa super legal. Bom, um último ponto, na verdade, a gente pode continuar trazendo outras dúvidas, mas um último ponto que eu coloquei aqui, que eu queria perguntar para vocês, é justamente sobre a contação de histórias. Claro que todo museu a gente valoriza a contação de histórias, né, nessa criação da empatia que a gente estava falando, mas eu queria saber mais ou menos como que vocês utilizam as histórias nas visitas. Vocês sempre utilizam mais ou menos as mesmas, ou de acordo com o público, de acordo com os objetos? Como que vocês fazem isso? Porque, pelo menos na minha medição, eu vejo que as histórias, elas são um ponto central. Eu pretendo contar a história a partir das histórias. Né? Pode começar. Rick, quer começar? É a vez do Fernando, então, tanto faz, se vocês quiserem. Eu posso falar, então. Desculpa, a pergunta é a questão das histórias, né? Aqui em Montreal, eu acredito que nós temos, até em 2018, tinha 4.000 sobreviventes do Holocausto, acredito, eu tenho que conferir o dado, mas o que acontece é, a gente, aqui tem uma expressão, não somos gâtés, nós somos deixa eu ver, não temos uma boa chance, no sentido de que a gente pode dar aos visitores, ao público, o testemunho de sobreviventes do Holocausto. Né? Isso é incrível, né? São sobreviventes que eram crianças na época do Holocausto, e depois da visita guiada, uma apresentação, o sobrevivente faz uma apresentação e tem uma parte para uma pequena discussão. Então, aqui a gente tem essa sorte, né? Que a gente está num lugar onde que recebeu bastante imigrantes, e eles podem diretamente conversar com esses estudantes, eles podem diretamente contar a história de vida deles e como eles vieram parar aqui em Montreal ou no Canadá. Então a gente tem essa pérola que é diretamente após a mediação. E às vezes o sobrevivente faz a mediação também. Nossa, que incrível. Uau. Interessante isso. Bom, aqui é difícil porque eu claramente tenho as minhas histórias preferidas. Então, se não é talvez a melhor história, eu vou tirar de lado, né? Eu vou contar alguma outra, dependendo do público, que o público quer, ou que o público pediu, ou a configuração dele. Mas se tiver entre duas e for colocar as histórias que eu mais gosto, eu puder colocar as histórias que eu mais gosto sem mexer na qualidade da mediação, com certeza eu vou acabar escolhendo elas, porque eu acho que quando para mim trabalhar no Evachem é um trabalho completamente de educação, e para mim como educador é extremamente importante eu falar a partir de uma coisa que eu realmente desejo falar no momento que eu desejo falar. Então, eu sempre tento fazer essa busca de não só satisfazer o que as pessoas estão esperando de mim, mas também me satisfazer, me realizar no momento que eu estou fazendo isso. Então, sempre procurar colocar as histórias que eu mais gosto, que são 5, 6 histórias durante toda a visitação, são as minhas prediletas. Se eu conseguir colocar elas, ou pelo menos a maioria delas, eu sinto que eu vou estar mais realizado, e o fato de eu estar mais feliz como educador, eu vou conseguir fazer um processo educativo muito melhor. Fernando, quer falar alguma coisa? É que você estava... Bom, concordo com você, acho que nós, como mediadores, criamos também uma relação com as histórias, né? As histórias também falam com a gente. Então, é sempre importante escolher histórias que a gente acaba se identificando, talvez por diferentes motivos. Algo que a gente tem discutido muito também agora nesse período da quarentena
entre a nossa equipe interna é como explicar conceitos, às vezes palavras complicadas, abstratas, por meio dessas histórias. Então, às vezes essa também é uma alternativa interessante de escolher as histórias a partir daquilo que a gente quer transmitir, daquilo que a gente quer explicar, mas claro, a gente sempre acaba escolhendo aquelas que a gente se identifica mais. E aquilo que o Fernando falou também da relação com a comunidade, né? Aqui a gente também utiliza na nossa mediação, às vezes, cartões pessoais com foto, com a história, né? Também, como o Henrique tinha falado, não sei se você chegou a comentar, mas acho que... Bom, e a partir desses cartões, a gente nem sempre conta só as histórias dos cartões, mas com o cartão na mão, a pessoa pode ir andando pelo museu, acompanhando a história dessa pessoa no decorrer da mediação, e não só as histórias dos cartões, mas, enfim, todas as histórias que a gente utiliza, muitas vezes a gente tenta trazer também para a nossa comunidade. Então, pessoas que vieram aqui para o Paraná, ou que têm familiares que são de nossos amigos, de nossos parentes, sempre trazer para esse âmbito pessoal. Esses livretos, cadernos, eu não sei como vocês chamam, do Museu do Holocausto de Curitiba, quando eu fui, foi algo que me fascinou, tanto que eu lembro que no final eu pedi para os meus amigos que estavam levando deles para eu conseguir alguns também. Sim. Acho que é algo que, inclusive, os alunos levam para casa e continuam mantendo uma relação com essa história, né? Essa história que foi contada lá, que eles se identificaram, e eles podem buscar mais sobre isso. Bom, na verdade era mais ou menos isso que a gente estava planejando para o nosso debate. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, alguma mensagem, então está super aberto aqui o espaço. Mas eu queria de novo agradecer a presença de vocês, do Richard, do Fernando, do Wagner, que está fazendo a tradução para a gente em Libras. E quiserem falar alguma coisa. Eu queria agradecer o convite, adorei ter esse bate-papo com vocês, achei muito legal a gente poder ver o que tem de semelhante, o que tem de diferente. Eu acho que essa troca de ideias é extremamente produtiva, extremamente amigável, e quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai conseguir melhorar a nossa forma de educar o que a gente estiver educando, né, com relação a Shoah. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar com relação a isso. Então, queria mais uma vez agradecer a vocês que estão aqui, o Wagner, o Fernando e a Lela, a Gabriela, e o Museu do Holocausto de Curitiba também. Muito obrigado. O Richard falou tudo. Essa proposta do Museu do Holocausto de Curitiba é muito incrível, né? Vocês trazem bastante conteúdo. Eu, por exemplo, de Montreal, achei vocês e consigo me aprimorar com o conteúdo de vocês, né? Então é interessante essa troca e é incrível o que vocês estão fazendo. É muito interessante. Eu não tenho visto isso em lugar algum. Muito bom ouvir isso. Acho que a gente pode continuar com essa troca, né? Quanto mais enriquece a nossa mediação. Eu queria então trazer as perguntas que tem aqui no chat para a gente responder, talvez juntos, cada um pode responder uma pergunta. A primeira é do Tiago Santos Lima, que perguntou: prezados, como vocês falaram que as visitas são agendadas e guiadas, gostaria de saber se vocês já atenderam algum antissemita e se vocês fazem alguma pesquisa para conhecer o visitante. Aqui no Museu de Curitiba, pelo menos, acho que a gente não faz nenhum tipo de pesquisa, a gente só realmente reforça bastante a questão do agendamento, para que seja bem organizada a visita, então, simplesmente que a visita seja agendada, e eu, particularmente, nunca recebi nenhuma pergunta diretamente que tenha soado antissemita, pelo menos. Não sei para vocês. Antissemita, no museu, eu nunca vi. Nunca houve essa experiência. Mas eu já conheci uma pessoa que era antissemita e eu tentei ao máximo trazer um pouco da história, né, e entender por que essa pessoa é antissemita. Isso já aconteceu comigo, já uma pessoa que eu conheci, né, em meios sociais,
E eu tentei estabelecer uma conversa com essa pessoa para, não sei, tentar mudar a cabeça dela, né? E, e eu não consegui entender, foi uma coisa meio... Eu acho que existia, naquela pessoa particularmente, existia uma vontade de buscar eu não sei, um reconhecimento em algum lugar, né? Acho que talvez essa pessoa tivesse uma ferida, aí eu venho com questões psicoanalíticas, mas eu acho que ele estava em busca de um reconhecimento porque ele não se sentia muito bem em um determinado aspecto da vida daquela pessoa. E aí a única coisa que eu podia fazer é tentar tornar ele consciente disso, né? Por que que você está nesse âmbito de pensamento, né? Não somos irmãos aqui, estamos nesse mesmo mundo, passando pelas mesmas dificuldades de classe, de raças, de trabalho, de dinheiro, né? O que é que você precisa que a gente possa te proporcionar para você ter uma visão um pouco mais igualitária das coisas? Então, para mim foi essa experiência. Para isso a gente bate tanto nessa tecla do preconceito, né? Falar de holocausto é falar de preconceito, é falar de intolerância, seja qual for o assunto, e o que a gente puder mudar com a nossa mediação, a gente vai, né? Aqui, bom, pesquisa, a gente não pesquisa sobre as pessoas que estão vindo, mas o agendamento ele é feito por e-mail e uma das coisas que o Yad Vashem faz é mandar um e-mail pedindo algumas informações que se a pessoa não mandar, tudo bem, ela pode continuar agendando, mas se essa pessoa mandar algumas respostas, ajuda a gente, nós no trabalho de mediadores, a desenvolver algo um pouco mais específico para essa pessoa e menos geral. Já me aconteceu de grupos que não responderam nenhuma pergunta e acabou sendo uma mediação um pouco mais geral, um pouco mais ampla do que algo específico para o grupo, por não saber nada, origens, não saber relação com o judaísmo, com a comunidade judaica, com Israel, com o Holocausto, nada. Então, isso com relação à pesquisa. Antissemitismo, não. Na verdade, eu não sei quanto um antissemita viria para o Yad Vashem, né, que fica em Israel. Então, pelo menos comigo, isso nunca aconteceu e nunca escutei nem história de outros guias de terem visto algum antissemita chegando no Yad Vashem. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Newton Cirra, o pai do Richard, com muito orgulho. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a pergunta: como fica o sentimento de vocês ao conviver no museu de forma frequente? Se aprofundar e sempre rever as cenas a cada grupo que acompanha. Desculpa, você pode repetir a pergunta? Desculpa. Como fica o sentimento de vocês ao conviver no museu de forma frequente, né? De estar sempre naquele espaço, se aprofundar e sempre rever as cenas a cada grupo que acompanha. Como que vocês se sentem nessa relação, talvez tão íntima, com o espaço do museu, né? Bom, já que é uma pergunta do meu pai, obrigado, pai, pela pergunta. Um beijo. Eu acho que um dos meus medos quando eu comecei a fazer o curso do Yad Vashem era exatamente ficar um pouco calejado com relação ao sentimento, de deixar de sentir, basicamente, emoções relacionadas à Shoah. Logo no começo do curso, eu lembro que eu saía acabado, de querer chorar o dia inteiro, eu estava mal porque são coisas muito pesadas. E feliz ou infelizmente a gente acaba sim se acostumando um pouquinho mais, escutar novas histórias pega um pouquinho menos. Eu hoje em dia, quando escuto histórias muito pesadas, eu vejo elas com uma outra percepção. Não quer dizer que eu acho elas menos tristes, elas me entristecem menos no sentido de eu entendo elas de uma maneira racional. Todo o problema e o sofrimento da pessoa ou das pessoas envolvidas na história, e muito menos a emoção, a resposta emocional de
querer chorar, quebrar tudo, voltar no passado e impedir que aconteça. Eu acho que quanto mais contato a gente tem, a gente acaba gerando esse calejamento. E hoje em dia, isso que era um medo, eu não acho mais que seja um problema. Muito pelo contrário, eu acho que no meu caso, e imagino que nos nossos casos, como pessoas que trabalham com isso, é importante a gente conseguir ser racional na hora de explicar, mas nunca deixando de lado a compreensão e a empatia com as pessoas que estão vindo, e sim tem sentimentos, sim tem emoções relacionadas a isso, e entender que às vezes a pessoa vai chorar, ela precisa disso, e ela não está entendendo pior. Ela só está passando por um outro momento, um outro processo na compreensão e na recepção do conteúdo que a gente vai passando. Muitas vezes o visitante nunca teve contato profundo com esse assunto, né? E às vezes, a partir de uma explicação que cria essa empatia e essa percepção de que somos todos seres humanos, falando de seres humanos, isso é algo que nos toca. E eu, frequentemente, às vezes também me emociono um pouco na visita, mas acho que isso que você falou, Richard, de não querer voltar no passado e pedir, o que me entristece é quando eu vejo coisas se repetindo. Me entristece estar falando, estar mediando e pensar que tem coisas que isso ainda acontece, o preconceito ele ainda é algo que está presente e que ainda pode motivar que ele cresça, que tome outras proporções. Isso com certeza me entristece muito, assim como as histórias, né? Que a gente possa aprender com essas histórias, acho que esse é o fundamental. Vamos passar aqui então para, quiserem falar mais alguma coisa? Tá, vamos passar para a próxima pergunta então. Peraí que sumiu aqui. Peraí. Não. Vocês pensam em algum projeto pedagógico para apresentar nas escolas que não são da comunidade judaica? Bom, aqui, só vou falar rapidinho que aqui no Museu de Curitiba, a gente, dentro do departamento pedagógico, a gente desenvolve diferentes atividades para diferentes grupos com diferentes objetivos. Então, se a gente vai falar numa escola não judaica, numa instituição, numa empresa, enfim, depende muito do público, a gente monta uma atividade diferente que passa a mensagem do museu. Para mim, a gente parte do suposto de que todas as escolas não são necessariamente escolas judaicas, né? Então, não sei como responder a pergunta. Desculpa, Fernando, travou para mim. Você pode só responder, repetir o que você falou? A pergunta era como expandir o ensino da Shoah para outras escolas que não são judaicas, é isso? Se vocês têm existe algum projeto específico, pedagógico do Museu de Montreal para escolas não judaicas? Ou vocês têm, por exemplo, projetos mais gerais? Ou é só dentro do museu? Como que você pode? Muito responder essa questão. A gente parte do suposto de que são escolas em geral, né? A própria atividade que eu postei lá é voltada para todo tipo de público. Então, acho que faz uma distinção entre essa escola judaica ou não, para o público em geral. Mas posso fazer uma pergunta também, aproveitar? Claro. Não, eu queria entender do Museu de Montreal, então, porque eu diria que talvez escolas judaicas elas tenderiam mais a procurar o museu. Eu não sei se existe, se isso é uma realidade, e caso seja, se existe alguma maneira de tentar atrair as escolas não judaicas para virem um pouco mais, pensando que o marketing que tem que ser feito para as escolas judaicas ele é um pouco menor por já existir essa conexão. Na minha experiência, todas as escolas foram não judaicas, né? E a gente também tem o Museu Judeu de Montreal. Então, tem outras instituições aqui correlatas. Então, eu não sei dizer. Porque na minha experiência foram todas escolas não judaicas. É uma realidade, acho que o que você falou também de ter outras instituições com diferentes objetivos, né? Às vezes as escolas judaicas têm outras parcerias. Aqui
como nós somos o único museu do Holocausto do Brasil, então às vezes a gente acaba tendo esse guarda-chuva para diferentes instituições, diferentes explicações. Para o Richard, acho que até é mais difícil como que responde isso, não sei. É, na verdade, assim, ir no Yad Vashem faz parte do currículo escolar daqui de Israel. Ir para o Yad Vashem faz parte do serviço militar de Israel, que, para quem não sabe, o serviço militar ele abrange quase toda a população. São alguns setores que não fazem serviço militar, mas, de um modo geral, ele é obrigatório. E, enfim, existem, então, daqui de Israel, as escolas que vêm, independente quem é o público especificamente, religioso, étnico, nacional, autoidentitário, se é uma escola judaica ou não, e de escolas do exterior, existe, então, justamente essa relação de que escolas judaicas vêm, porque existem programas de trazerem justamente para Israel, programas como Marcha da Vida, por exemplo, que vão para a Polônia, às vezes vão para a Alemanha, vão estudar a Shoah em loco e depois terminam em Israel, e não tem muito como não ir para o Yad Vashem. E outras escolas que, principalmente Europa e Estados Unidos, que acabam tendo uma facilidade também financeira de vir para cá, acabam vindo mesmo escolas não judaicas. Legal. Acho que tem uma última pergunta aqui, que é do William Bonfante, e ele diz: Olá, pessoal, parabéns pelo trabalho. Existem cursos externos voltados para a mediação? Existe uma formação básica para tal? Sei que há uma preparação, por assim dizer, questão de curiosidade. Tem um pouco a ver com a questão da capacitação que a gente tinha falado, mas pelo menos no Museu do Holocausto de Curitiba não existe nenhum tipo de capacitação externa com relação à mediação, né? Existe um convite, existem os mediadores que trabalham, e geralmente todo ano pessoas novas entram na equipe, mas não existe, por assim dizer, né, uma vaga aberta, um curso externo que a gente dá de mediação. O que muitas vezes ocorre são instituições que vão expor alguma exposição itinerante do museu, ou exposições que não são nossas, e pedem esse modelo de mediação, uma consultoria de mediação, de como mediar aquela visita sobre esse tema específico. Isso ocorre algumas vezes. Aqui em Montreal, eu acredito que no Canadá, não há nenhuma, como chama, curso externo que você faça, mas aqui não é um pré-requisito, mas a maioria dos mediadores são pessoas que estão interessadas em investigar o Holocausto no mestrado, no doutorado, ou independentemente. Então, são pessoas que são interessadas na investigação e buscar ou que passam uma investigação que passa pelo Holocausto. E aí, dentro dessa questão, você tem várias instituições de ensino que têm estudos judaicos, como um curso em si, ou mestrados com professores que escreveram sobre o Holocausto, ou uma pesquisa mais aprofundada no doutoramento. Então, depende muito do indivíduo em si, de buscar aquela pesquisa para ele, nesse sentido. E aí ele busca nessas instituições com o mundo acadêmico, de uma certa forma. Aqui no Yad Vashem, por ser uma instituição nacional, tem algumas questões, então existem escolas, instituições, lugares que pedem pessoas para irem dar ou uma palestra, um mini curso, coisa assim. E o Yad Vashem, ele tem muitos departamentos, né? Eu trabalho com um departamento que chama Asbará, que é o departamento de explicação, e que basicamente a gente trabalha com turistas comuns que vêm para cá. Turistas comuns são, por exemplo, se vêm políticos, presidentes de países, deputados, etc., é outro departamento, um departamento que faz de uma maneira diferente, porque existe todo o protocolo político. Mas existem departamentos também de investigação. Por Israel ser o Estado judeu,
e o Yad Vashem ser a instituição responsável, muito mais do que o museu, é a instituição responsável pelo estudo e pelo guardar do conteúdo, da memória, de materiais e tudo mais relacionados à Shoah. Existem os departamentos específicos de estudo, de pesquisa, inclusive pessoas que vão para a Europa para pesquisar mais sobre a Shoah. Então, tem de tudo, depende de cada departamento. O meu departamento, especificamente, ele é voltado para guiar pessoas que vêm de fora de Israel. Legal. Bom, tem uma última pergunta aqui. Existe algum dos museus do Holocausto de Israel, Montreal ou Curitiba online visitar o museu pela internet? O Museu de Curitiba ele tem um tour virtual que no momento não está no site por questões técnicas a gente tirou, mas em breve já vai estar de volta. Não é uma mediação online, mas é um tour que você pode ver o museu, digamos assim, de forma panorâmica, né? Inclusive os objetos. Como que funciona em Montreal, Israel? Em Montreal, a gente tem uma aplicação que você pode fazer o download. Essa aplicação, em alguns telefones não funciona, mas em tablets e no iPhone funciona. Ela traz, em sua maior parte, esses objetos de imigrantes, ou famílias de imigrantes, ou famílias de pessoas que morreram durante o Holocausto. E ela traz uma descrição desses objetos. Lá tem o coração do Auschwitz, que eu falei. E então tem vídeos, um pouco mais interativo, vai pelas sessões que a gente tem no museu. E é bem interessante, eu aconselho a baixar. E usufruir. Porque é bem parecido com a visita também. Acho que você deu uma travada, Fernando, aqui pra gente. Mas eu acho que eu consegui escutar. Acho que só a sua imagem, por favor. Mas legal, não sabia desse aplicativo. Interessante. O Yad Vashem, o site do Yad Vashem é interessante porque ele tem muito mais coisas do que no museu. Porque o museu, pelo arquivo do Yad Vashem ser gigantesco, inclusive de materiais, não só de documentos, acaba que algumas coisas às vezes são colocadas em exposição, algumas coisas são tiradas de exposição, e a vantagem do site é que está tudo digitalizado, com explicação, inclusive as fotos. O Yad Vashem faz esse trabalho de tentar descobrir quem são as pessoas de cada uma das fotos da Shoah, que são muitas e muitas e muitas fotos. Então, tenta descobrir quem é a pessoa, e você pode clicar na pessoa no site e entrar numa página que dá uma descrição de tudo que a gente sabe sobre essa pessoa, além de existir uma parte do site da Yad Vashem, que antigamente era só para quem estava no museu mesmo, hoje em dia tem online. Você pode colocar um nome de uma pessoa, uma cidade, um país, e a partir daí fazer uma pesquisa mais profunda sobre, por exemplo, a sua família. Interessante. O site do Yad Vashem sempre é um ótimo ferramental de pesquisa, né? A gente, mediador, sempre pesquisa muito pelo site do Yad Vashem. Bom, eu acho que não tem mais perguntas. Se vocês não quiserem falar mais nada, acho que a gente pode encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente possa continuar com essa troca, que só enriquece a nossa mediação. E queria deixar um convite aqui para quem está assistindo e para vocês, que amanhã, às 8 horas do Brasil, para vocês que são internacionais, com o professor Karl Schuster. O nome do evento é Educar para a Alteridade. A gente vai falar sobre alteridade. E a gente vai ter também, assim como a gente está tendo agora, a transmissão ao vivo pelo Facebook. Então, 8 horas, webinar com o professor Karl Schuster, todos convidados. Mais uma vez, obrigada e estejam aí nos nossos eventos. Espero que um dia vocês venham a Montreal. Ai, sim, gostaria muito de conhecer. Conhecer o museu, trocar figurinhas. Eu adoraria ir também. E adoraria ir de novo no Museu de Curitiba, que
quando eu fui ainda não era um guia aqui, então tinha menos conhecimento. Acho que hoje eu teria uma outra visão e, pelo que eu me lembro, eu adorei, adorei, adorei. Que bom. Então, todos convidados. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.